Você já sentiu que a sociedade tomou um rumo errado? Que em algum ponto do caminho tudo desandou de vez? Pois é, você não está sozinho. I don't know. All joking aside, I think I've probably lived through the best 50 years of humanity. In 1965 to 2015 reached the peak of civilization on everything, on freedoms, on communication, on tolerance, on medicine, and now it's sort of taken a downward turn. Esse era Ricky Gervais no maior talk show da Escandinávia, resumindo em poucas palavras o que muita gente sente hoje. Só que essa entrevista não é de agora, foi há quase 10 anos, em 2017. Prever a década seguinte não foi sorte, foi só uma entre várias previsões quase proféticas dele. Porque Ricky criticou Hollywood anos antes de todo mundo. Ele percebeu, muito antes, a toxicidade das redes sociais. Foi um dos primeiros a se afastar da mídia tradicional e migrar para podcasts. Ele fez previsões enormes que estão se confirmando hoje. Então, sobre o que de fato ele vinha nos alertando e por quê? Bom, ao contrário da maioria das celebridades, Ricky Gervais ficou famoso inteiramente por mérito próprio, vindo de um conjunto habitacional popular em Reading, uma cidade grande no sul da Inglaterra sem grandes atrativos. Ele partiu de um dos pontos mais humildes possíveis, e hoje isso é difícil até de imaginar. Mas durante quase os primeiros 40 anos da vida de Ricky, ele era um completo desconhecido. Um cara comum, não era rico, não era famoso, mas trabalhava muito. Yeah, I suppose. I've always been happy. I was born in a very working class area. We didn't have any money. I was the youngest of four. My dad was a labourer. Mum was a housewife, but É justamente por isso que ele se tornou uma das principais vozes a criticar as elites, porque ele não veio dessa camada social. Então, como alguém assim acabou se tornando um dos maiores e mais populares comediantes do planeta? Mais tarde, nessa mesma entrevista, perguntaram como ele conseguiu escapar da mediocridade e ele respondeu o seguinte: I always knew I'd do what I wanted to do and I always have. So I don't know really. Foi essa a autenticidade que fez Ricky dar certo. Ele continuou lapidando o ofício dele, insistindo até que as coisas finalmente funcionaram. Não foi algo imediato. Ele passou muito tempo trabalhando em programas de rádios obscuros e chegou até ser demitido em algum momento. Mas isso não importou. Aquela experiência deu a ele tudo o que ele precisava para a sua grande virada. E quando finalmente entrou na grande mídia com a série The Office, foi um sucesso estrondoso. Em muitos sentidos, David Brent foi a primeira grande previsão de Ricky. Na época, o personagem tocou num ponto sensível porque todo mundo já conhecia alguém assim na vida real. David Brent era, na verdade, a soma de vários encontros reais que Ricky teve com pessoas que parecem inventadas de tão absurdas. E ele mesmo disse o seguinte sobre o personagem. O pior erro dele foi confundir respeito com popularidade. Ele queria os dois, mas focou na coisa errada. Ele não entendia muito bem o que as pessoas queriam dele. Na verdade, nem deveria ter se preocupado com isso. Só que ele tentava demais. E a sensação na série é que isso vinha das próprias câmeras. Como personagem de um falso documentário, David Brent sabe que está sendo filmado. E isso influencia a forma como ele age. Ele está desesperadamente tentando se agarrar à fama. Esse é outro aspecto do personagem que Ricky Gervais também comentou. The Office falava sobre fama, disse Ricky numa entrevista em 2016. A maior influência da série provavelmente foi vê-lo assistindo aqueles documentários de TV dos anos 90, em que pessoas comuns ganhavam seus 15 minutos de fama. Agora o mundo é diferente, mais duro. Hoje em dia, as pessoas fazem qualquer coisa para ficarem famosas. É por isso que David Brent envelheceu tão bem. Ele foi o primeiro influencer, a vanguarda de uma cultura em que se performa para a câmera o tempo todo, perdendo a própria integridade no processo. Mas Rick também disse que, embora a série tenha só 20 e poucos anos, The Office talvez não sobrevivesse hoje, porque a cultura em torno das sitcoms mudou drasticamente. Ele disse, abre aspas, acho que hoje ela sofreria, porque as pessoas levam tudo ao pé da letra. Existem essas turbas de indignação que tiram tudo de contexto. Acho que, se The Office fosse lançado agora, algumas pessoas mostrariam que perderam o senso da ironia e de contexto. Ele acrescentou que a própria BBC ficaria receosa com alguns temas e piadas, mesmo sendo claramente irônicas, e mesmo que o alvo da piada fosse justamente esse idiota desconfortável diante das diferenças. O problema é que a TV e a indústria do cinema tradicionais tentam empurrar uma versão aguada e higienizada da vida, como se fosse só isso que o público quer ou é capaz de suportar. Rick tenta deliberadamente romper essa dinâmica falsa para trazer a comédia de volta ao chão para algo mais humano.
Rick ainda teria muito mais a dizer sobre redes sociais, mas mesmo nessa fase inicial ele já conseguia enxergar o que vinha pela frente, e usou essa visão para criar uma das melhores e mais assistidas comédias já feitas. E não foram só as pessoas comuns que compraram a ideia. Toda celebridade possível queria um pedaço de Rick e também da sua autenticidade. Até David Bowie. Bowie era um homem realmente maior que a vida e viu algo em Rick. A admiração era mútua. David Bowie já era herói de Rick havia anos, muito antes da fama. Então, quando os dois trabalharam juntos em 2006, aquilo foi a realização de um sonho. E foi, de fato, uma honra ter David Bowie cantando pessoalmente uma música sobre o quanto você é um fracassado. Em muitos sentidos, as carreiras dos dois eram muito parecidas. Ambos vieram praticamente do nada e chegaram ao topo do mundo com talento e trabalho duro. E os dois também conseguiam enxergar o futuro e alertar sobre ele. David Bowie fez previsões assustadoramente certeiras numa entrevista da BBC quando voltou a circular. This is the thing that will change things, and the internet is now carries the flag of being subversive and possibly rebellious and chaotic, nihilistic, and oh yes it is. Forget about the Microsoft element. The monopolies do not have a monopoly. Jeremy Paxman, um entrevistador e uma figura clássica da TV britânica, rejeita completamente essa ideia. Bem articulado, altamente instruído e inserido na elite britânica, ele estava acostumado a desmontar alvos fáceis. Mas dessa vez ficou para trás diante do gênio quase premonitório de David Bowie. I think the internet, I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. Hoje nós sabemos quem estava certo, mas Paxman discorda na hora. Ele está tão preso à lógica da aristocracia britânica que não consegue perceber que o mundo está prestes a mudar por completo. Completamente cego para a própria ignorância. Bowie, por outro lado, consegue ver isso e explica por que essa mudança era inevitável. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. But it's simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the actual context, and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment. Where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico, it's going to crush our ideas of what mediums are all about. Essa interação que Bowie percebe e prevê estava completamente à frente do seu tempo. Quase 10 anos depois, o mundo passou a reconhecer isso em larga escala. A ideia de que a própria audiência também se tornou produtora. Hoje, isso define o mundo digital moderno, e talvez tenha levado uma das piores transformações sociais que já vimos na humanidade. Talvez Bowie já percebesse esse risco quando falou do quanto aquilo era aterrorizante. Mas quem desenvolveu ainda mais esse ponto, muito antes de quase todo mundo entender, foi Rick Gervais. Mesmo quando ainda era uma novidade, lá em 2010, Rick já tinha uma relação de amor e ódio com o Twitter. Ele falava disso em entrevistas muito antes de outras pessoas, dizendo que havia algo meio indigno em adultos usarem aquilo, principalmente celebridades, que pareciam querer se exibir falando umas com as outras em público. Ele percebeu como aquilo era a ferramenta perfeita para uma sinalização de virtude e como isso ia corroer a cultura. Quase o fez desistir, mas ele não conseguiu ignorar o quanto aquilo seria influente. Ele sabia que o meio online seria o próximo grande palco da comédia. Chegou até a publicar algumas tiradas satirizando celebridades, como esta aqui, zombando de influenciadoras de beleza. Hi guys, Ricky G here, wellness and beauty influencer. I've just been meditating, and I got to thinking about all the war and oppression in the world, and I thought, should I actually go to those countries and fight and really make a difference? And I thought, no, just do this video. Rick continuou relevante por anos graças à sua presença na internet, usando esse espaço melhor do que outras celebridades. Ele enxergou mesmo o potencial nos podcasts. Depois de ver o quão ultrapassadas as instituições de mídia como a BBC realmente eram, especialmente após aquelas entrevistas com o seu amigo David Bowie, e somando isso ao fato de que a elite de Hollywood vivia tentando atraí-lo com papéis no cinema. Rick então decidiu que isso bastava.
Resistiu a essas tentações porque tinha outra coisa em mente. Em vez de se desgastar em Hollywood ou na mídia tradicional, voltou ao básico: pessoas engraçadas e autênticas. Ao reconhecer o gênio tão humano e identificável de um trabalhador comum como Carl Pilkington e montar um podcast em torno dele, Ricky elevou ainda mais a própria estrela. O podcast com Carl se tornou enorme e acabou abrindo caminho para toda uma nova onda de programas de TV, como o An Idiot Abroad. Depois disso, ele continuou no circuito dos podcasts e seguiu fazendo previsões quase proféticas como esta em 2014. I think it's that now everyone has a platform. Yes. For social media, and now even real news reads tweets. Yeah, you and now see 'em all people the even time. report other people's reports. So they say, well, so and so didn't like it, which is the most irrelevant piece of information I've ever heard in my life. Yes. You know, when it comes down to opinion, I don't care what hearsay of someone's opinion is. I only care what yours is, so we can Yeah. discuss it. Or, you know, and it, Isso espelha exatamente o que Bowie falava nos anos antes de empresas de mídia começarem a incorporar marcas e vozes das redes sociais ao próprio noticiário. Elas venderam isso como uma espécie de voz do povo, como se fosse uma forma de incluir o processo democrático. Mas na prática não é isso. É a voz da turba, a versão mais barulhenta de qualquer coisa, impulsionada pelos algoritmos que promovem o conteúdo mais inflamado possível. E isso também é inerente e polarizador porque o feed de uma pessoa pode estar a mundos de distância do da outra, mesmo quando na vida real as duas têm contextos muito parecidos ou são até amigas. The frightening thing about social media and having everything on your phone is that every one of us sees the world differently. Your world is very different to mine. How you see it, and that's on purpose. They do it on purpose. They feed Yeah, they you. shovel you what they think you want, right? It's like Yeah. I've spoken to people like really close friends. I go, oh, so and so, he's a hero, and they go, no, he's a villain. I go, what? You go, look. I go, well, I haven't got that. He's done what? No, look, that. It's a completely different perception of the world. Yeah. O efeito disso nas pessoas é terrível, e de forma sutil isso transforma todo mundo num David Brent, porque recompensa exatamente esse tipo de comportamento. Com o passar do tempo, isso virou um novo normal. Mas os piores efeitos apareceram nos níveis mais altos da sociedade. A internet e a disseminação de informação expuseram a vida dessas pessoas para o mundo. Escândalo após escândalo mostrou como Hollywood e sua cultura realmente são depravadas. Outras celebridades, como Mel Gibson, falaram sobre isso e foram completamente canceladas. Rick Gervais foi praticamente o único que conseguiu dizer as coisas como elas são, usando o humor como escudo. Todo mundo lembra o famoso discurso no Globo de Ouro de 2020. Naquela altura, já era amplamente conhecido que casos como Weinstein, Epstein e Polanski tinham sido varridos para debaixo do tapete. Ricky só foi o primeiro a escancarar isso de forma tão pública e tão afiada. Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself. Just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Bom, ele praticamente destruiu toda a cerimônia de autopromoção ali mesmo. Hoje, desde então, ela é só uma sombra do que já foi. Mas aquilo era o resultado de anos de ressentimento em relação à indústria. Quase 10 anos antes, Ricky já tinha passado por algo muito parecido. Quando apresentou o Globo de Ouro naquele ano, ele não teve medo de fazer piada com ninguém. Algumas, inclusive, foram muito bem recebidas. Johnny Depp entrou na brincadeira quando Ricky zombou dele. This time last year, our first presenter was the biggest movie star on the planet. But I insulted his film The Tourist, causing his career to plummet so far that he was forced to work with me on my new show, Life's Too Short, which premieres on HBO on February the 19th. Please welcome the man who will wear literally anything Tim Burton tells him to, Johnny Depp. Oh boy, he's fun. Os dois eram pessoas autênticas, e Depp depois apareceu numa sketch do mesmo ano. Here are my jokes. What is nastier than Ricky Gervais's jokes? His teeth. Why do people take an instant dislike to Ricky Gervais? Because it saves time. Mas outras pessoas em Hollywood sentiram que Ricky estava expondo demais. Ele fez uma piada sobre a cientologia e o seu papel dentro de Hollywood. E isso não caiu nada bem para a plateia ali dentro. Só que para quem assistia de casa, isso envelheceu como vinho. Jim Carrey and Ewan McGregor, two heterosexual actors pretending to be gay. So the complete opposite of some famous Scientologists then.
Mas o que realmente incomodava Hollywood era o jeito geral com que Ricky falava o que pensava, sem filtro. You know, with the Golden Globes, I've done it 5 times over 10 years, and it's always been the same vibe. I'm gonna sort of tease the room for the people at home watching who aren't millionaires and winning awards, you know. And I think it was a bit zeitgeisty because people had suddenly been, you know, vocal about how they're sick of being lectured by people. They're sick of multi-millionaires telling them to clean out their coffee jar and put it in the right bin to save the planet. And they know that celebrity is just come here in a limousine and is going to get a private jet to his island. Ele descreveu a escolha da seguinte forma. You know, do I pander to the 200 egos in the room? The most beautiful, wealthiest, privileged people on the planet, or the 200 million people watching at home in their pants who aren't winning an award, who aren't millionaires. It was a no-brainer, right? E como aconteceu com muita gente em casa, ele sentiu que aquilo funcionou porque era totalmente justificável. E nada ali era mentira. It wasn't mental. Everything was justified. I researched those jokes. I made sure it was fair. I wouldn't say anything to go, well, that's not fair. He didn't do that. I'd go, only tell the truth. I didn't out anyone. I didn't do anything it was not in public. I didn't do anything that was something they couldn't help. It was about their behaviors. Quando ele foi convidado para participar do The View logo depois, tentaram puni-lo do jeito que puderam. Quando ele senta, quase apalpam o cara. É desconfortável, mas 1 minuto depois, passam a acusá-lo de sexismo. No, they said keep it quick, just go and sit down. Oh, okay, so we can touch it? Yeah, of course. Because you gave hugs the last time you were here. I feel like a strippergram. Yeah. A little sexist. No, it's not. Why is it sexist? Well, because you're saying that the girls are older and they need to be airbrushed. No, I think they look great at their age. Why hide it? Oh. I don't think that you lose your sensuality or your beauty because you hit 53. I'm saying, why are they hiding it? Oh, I see. That's not what people... A forma como Rick vira o jogo contra elas é genial. A plateia reconhece imediatamente a verdade e as apresentadoras não conseguem fazer nada a respeito. Depois disso, o painel com as 5 mulheres pergunta por que um programa que ele estava fazendo na época só tinha comediantes homens. A resposta imediata dele já as coloca na defensiva. HBO special, Talking Funny. We just saw a clip from it, right? So we got Jerry Seinfeld, Chris Rock, Louis C.K. No women comedians on that panel? Who would you replace? I don't know. No, because it was 4 people. It's just 4 people. Yeah, so who would you take off? I wouldn't. I would just add. There you go. É impressionante vê-lo em ação, desmontando esses ataques passivos agressivos e sem fundamento, com ainda mais piadas. Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali. O The View e Hollywood, de forma geral, se alimentam da indignação. Eles são fascinados por Rick por causa da autenticidade dele, da franqueza e da capacidade de expor a hipocrisia deles. Mas, ao mesmo tempo, também precisam fabricar indignação, criar problema onde não existe. Quando ele pergunta quem elas substituiriam no programa, ele força todas a confrontarem o fato de que aquilo era uma crítica improdutiva, baseada apenas em emoções fabricadas sem base concreta da realidade. Tudo fabricado para fazer você se alinhar à narrativa dominante. Ao obrigá-las a oferecer uma solução real, a apontar o que exatamente estaria errado, ele expõe isso. E elas imediatamente recuam. Foi essa autenticidade que fez Hollywood trazer Rick de volta para apresentar premiações repetidas vezes. E foi isso também que acabou colocando a própria indústria em apuros em 2020, quando ele expôs toda a hipocrisia deles. Porque era essa mesma cultura de Hollywood que protegia os poderosos e escondia seus crimes e perversões por tantos anos. Essa ideia de que eles seriam melhores do que as outras pessoas e estariam numa posição moral para dar sermão ao mundo sobre como viver melhor, quando na verdade eram mais corruptos e apodrecidos do que qualquer outro. Essa autoimportância e essa recusa em enfrentar injustiças óbvias ficaram totalmente expostas poucos anos depois, quando Will Smith subiu ao palco e deu um tapa na cara de Chris Rock por uma piada inofensiva, enquanto o resto de Hollywood não fez nada, e pior, ainda o aplaudiu depois. Existe uma satisfação em ver Rick dizer para essas pessoas, no alto da torre de marfim delas, como as coisas realmente são. Mas isso não apaga por completo a tragédia de perceber o quanto Hollywood poderia ter sido melhor. Ele consegue evitar essa cultura porque cresceu fora dela. E ele reconhece isso abertamente. Numa entrevista ao 60 Minutes, ele disse o seguinte: And I said, why didn't I do this earlier?
And she said, because you wouldn't have been any good at it. Ricky sempre precisou manter um pé no chão, porque essa era a única forma de continuar produzindo arte boa. Caso contrário, se perderia completamente no mundo de Hollywood, e tudo aquilo que o tornou grande iria desaparecendo aos poucos. Como vimos acontecer com James Corden, que também veio de origem operária e foi sugado pela elite hollywoodiana e acabou se transformando em tudo o que teria odiado uma vez. You're treating it like an insult, and it's a compliment that they would love you to laugh at them because they like you so much. Because it would make them think that they're on the same level, and they're not. But it's not like someone going up to a doctor and going, "Can I take your appendix out?" Yes, it is. No, it's not. It is to We me. don't do that thing. We're not that important. O que há de melhor na visão de Ricky, ao contrário de outras celebridades, ele entende que celebridades não são médicos, não são pilotos, não são pessoas com responsabilidade de vida ou morte. E ele está totalmente disposto a rir de si mesmo, especialmente quando percebe que perdeu um pouco da noção da realidade depois de tantos anos de fama. Brown flakes. Brown flakes, Shredded different. wheat. Good for you. Don't try and backtrack. No. I don't know why you've never... It's like you're in this world where they don't have cornflakes anymore. No. That's fucking unbelievable. Ele fala esse tipo de coisa há anos, mesmo que por muito tempo isso tenha ficado soterrado. O discurso que fez em BAFTA em 2016 estava carregado de sarcasmo enquanto ele alfinetava Hollywood e a auto-importância deles. Well, I knew I'd won, and I didn't prepare a speech. It's all about celebrities, which are the best people in the world. And what I'm taking from this is you and everyone in show business is saying to me that I'm better than Charlie Chaplin. Mas no fundo, Ricky está mais preocupado com o que está acontecendo no mundo. Ele percebeu com precisão o que aconteceria quando essa cultura de Hollywood e das redes sociais contaminassem o resto da sociedade. E falou disso anos antes de todo mundo. I don't know. You know, all joking aside, I think I've probably lived through the best 50 years of humanity, and now it's sort of taken a downward turn. This last year hasn't been so good. There's always been, and it's true, you know, my opinion is worth as much as your opinion, but people started thinking that my opinion was worth as much as your facts. And that's just not true. And that came from people finding their groups, and on social media, they found their mobs. They found comfort with like-minded people, and it was like two armies. Well, social media is just another form of communication, another outlet. You know, it only amplifies things. You can't say everyone's a critic, everyone's a blogger, everyone's a journalist. You know, and all it does is just amplifies it. Twitter is like being able to read every toilet wall in the world. É essa amplificação que tanto danificou a sociedade. Pegar as vozes mais barulhentas da internet, misturá-las e criar uma espécie de ciclo de retroalimentação, em que tudo só fica cada vez mais extremo com o tempo. Aquela parede de banheiro virou cultura. A gente precisa dessas vozes lúcidas para cortar o ruído e trazer um pouco de verdade. 10 anos depois, após uma década da amplificação de paredes de banheiro, pessoas como ele se tornaram muito mais importantes. Estamos todos sendo provocados e puxados em direções diferentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, online. A verdadeira pergunta é: o que ele está dizendo hoje? Quais são as próximas previsões dele? Bom, de forma surpreendente, ele é otimista. Num tweet de poucos anos atrás, ele disse o seguinte: "Eu sei que todo mundo parece meio maluco no momento, mas estou otimista de que no fim tudo vai dar certo quando a humanidade for exterminada."